Dia 21 de maio, capítulos de hoje, 1 Timóteo 1 e 2, 1 Reis 11. 1 Timóteo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem falsas doutrinas e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual e relações homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. Timóteo, meu filho, eu dou-lhe esta instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes a verdade, não minto. Eu quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito neste tempo que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio,
porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Entretanto, a mulher será salva, dando luz a filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade, com bom senso. 1 Reis 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente: não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão o seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas, e elas desviaram o seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Recusou-se a seguir inteiramente o Senhor como seu pai Davi tinha feito. No monte que fica a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camus, o repulsivo deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios aos deuses delas. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Por isso o Senhor lhe disse: uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um dos seus servos. Mas por causa do seu pai Davi, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho e ainda assim não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo, por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi. Então o Senhor levantou o edomita Hadad, da família real de Edom, para ser adversário de Salomão. Anos antes, Davi tinha derrotado Edom. Joabe, comandante do exército de Davi, tinha ficado para trás a fim de enterrar alguns soldados israelitas mortos na batalha. Enquanto estavam ali, mataram todos os homens de Edom. Joabe e o exército de Israel tinham permanecido ali 6 meses, até matarem todos os edomitas. Contudo, Hadad e alguns dos oficiais de seu pai conseguiram fugir e seguiram para o Egito. Na época, Hadad ainda era bem jovem. Partiram de Midian e foram a Parã, onde outros se juntaram a eles. Em seguida, foram ao Egito e se apresentaram ao faraó, rei do Egito, que lhes ofereceu casas, sustento e terras. O rei se agradou de Hadad e lhe deu em casamento sua cunhada, a irmã da rainha Táfines. A esposa de Hadad deu à luz um filho chamado Genubat. Táfines o criou na casa do faraó, entre os próprios filhos do faraó. Quando chegou a Hadad no Egito a notícia de que Davi e seu comandante Joabe estavam mortos, ele disse ao faraó: "Deixe-me voltar para minha terra." "Por quê?" perguntou o faraó. "O que falta aqui para que você queira voltar para sua terra?" "Não me falta nada," respondeu ele. "Ainda assim, eu peço que me deixe voltar." Deus também levantou Rezon, filho de Eliada, para ser adversário de Salomão. Rezon havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, e se tornado líder de um bando de rebeldes. Depois que Davi derrotou Hadadezer, Rezon e seus homens fugiram para Damasco, onde Rezon se tornou rei. Ele foi inimigo ferrenho de Israel durante o resto do reinado de Salomão, e assim como Hadad, causou muitos problemas. Rezon continuou a reinar na Síria e odiava Israel profundamente. Outro líder rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, um dos próprios oficiais de Salomão. Veio da cidade de Zeredá, em Efraim. Sua mãe era viúva e se chamava Zerua.
Essa é a história por trás de sua rebelião. Salomão estava construindo o aterro e reparando os muros da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um homem muito capaz e, quando Salomão viu como era diligente, encarregou-o dos trabalhadores das tribos de Efraim e Manassés, os descendentes de José. Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém, Aías, profeta de Siló, encontrou-se com ele no caminho. Aías vestia uma capa nova. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, Aías pegou sua capa nova e a rasgou em 12 partes. Disse a Jeroboão: "Fique com 10 pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar 10 tribos a você. Contudo, deixarei uma tribo para ele por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Pois Salomão me abandonou e adorou Astarot, a deusa dos Sidônios, Camus, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Não seguiu meus caminhos, nem fez o que me agrada. Não obedeceu a meus decretos e estatutos, como fez seu pai Davi. Contudo, não tirarei o reino inteiro de Salomão agora, por causa do meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu a meus mandamentos e decretos. Manterei Salomão no governo enquanto ele viver. Mas tirarei o reino do filho dele e darei 10 tribos a você. O filho de Salomão terá uma tribo para que os descendentes do meu servo Davi continuem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar para o meu nome. Eu o colocarei no trono de Israel, e você governará sobre tudo o que o seu coração desejar. Se der ouvidos ao que eu digo, seguir meus caminhos e fizer o que me agrada, como fez o meu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Por causa do pecado de Salomão, castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre." Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para junto de Sisaque, rei do Egito, e ficou ali até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, incluindo todos os seus feitos e sua sabedoria, estão registrados no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel, em Jerusalém. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor.